Em 20 de julho de 1973, o mundo perdeu mais que um ator ou artista marcial. Perdeu um fenômeno que transcendeu todas as barreiras culturais, raciais e físicas. Bruce Lee não era apenas um homem de 1,72 metros e 61 quilos. Era uma força da natureza que conseguia intimidar oponentes 2 vezes maiores que ele com um simples olhar. Mas qual era o segredo por trás desse poder quase hipnótico? Como um jovem sino-americano conseguiu conquistar Hollywood, revolucionar as artes marciais e se tornar uma lenda global em apenas 32 anos de vida? A resposta não está apenas em seus músculos ou velocidade sobre-humana. Está em algo muito mais profundo e poderoso: sua mente. Bruce Lee desenvolveu um sistema psicológico tão refinado que conseguia vencer batalhas antes mesmo delas começarem. Hoje, finalmente, revelaremos os segredos por trás do poder psicológico de Bruce Lee. Prepare-se para descobrir técnicas que ele guardou em segredo e que podem transformar completamente sua forma de encarar desafios e adversários. Para entender o poder psicológico de Bruce Lee, precisamos voltar a Hong Kong, 27 de novembro de 1940. Lee Jun-fan, seu nome de nascimento, não nasceu em um berço de ouro. Nasceu em um mundo de contrastes violentos, onde a sobrevivência dependia tanto da astúcia quanto da força física. Hong Kong dos anos 1940 e 1950 era uma colônia britânica fervilhante de tensões. Gangues disputavam territórios, a pobreza graçava nas ruas, e o preconceito racial era uma realidade diária. Para uma criança mestiça, filho de pai chinês e mãe de ascendência alemã e chinesa, a vida era ainda mais complexa. Mas foi exatamente essa adversidade que começou a moldar a mente extraordinária de Bruce Lee. Aos 13 anos, ele já havia aprendido uma lição fundamental. Em um mundo hostil, a mente é sua primeira e última linha de defesa. Seus pais, Lee Hoi-chuen e Grace Ho, eram artistas de ópera cantonesa. Crescer nos bastidores do teatro ensinou ao jovem Bruce algo crucial sobre o poder da performance e da presença de palco. Ele observava como os atores conseguiam comandar a atenção de centenas de pessoas, através da projeção de energia e confiança. Essa experiência teatral plantou as sementes de algo que se tornaria uma marca registrada de Bruce Lee. Sua capacidade de projetar uma aura de poder absoluto, mesmo quando estava em desvantagem numérica ou física. Aos 13 anos, Bruce começou a treinar Wing Chun com o lendário mestre Ip Man. Mas o que poucos sabem é que Bruce não foi aceito imediatamente. Ip Man inicialmente rejeitou o jovem, considerando-o muito impulsivo e agressivo. Foi apenas através de persistência psicológica, demonstrando uma determinação inabalável, que Bruce conseguiu convencer o mestre a aceitá-lo como discípulo. Essa experiência ensinou a Bruce Lee uma lição que ele carregaria para toda a vida. Às vezes, a vitória não vem da força bruta, mas da capacidade de influenciar e persuadir outros através da força da personalidade. Durante os anos de treinamento com Ip Man, Bruce desenvolveu algo que ele chamaria mais tarde de mente do guerreiro. Não era apenas sobre aprender técnicas de luta, era sobre desenvolver uma mentalidade que o colocava sempre em posição de vantagem psicológica, independentemente da situação física. Em 1959, aos 18 anos, Bruce Lee chegou a São Francisco com apenas $100 no bolso e um sonho aparentemente impossível: conquistar a América. Para um jovem asiático em uma época de profundo preconceito racial, isso era mais que ambicioso, era quase suicida. Mas Bruce Lee não via obstáculos onde outros viam muros intransponíveis. Ele via oportunidades de demonstrar sua supremacia psicológica. Sua estratégia era simples e genial. Ele não tentaria se adaptar ao sistema americano. Ele forçaria o sistema americano a se adaptar a ele.
Seus primeiros anos em Seattle foram fundamentais para o desenvolvimento de seu poder psicológico. Trabalhando como garçom em restaurantes chineses, Bruce observava as dinâmicas de poder entre clientes e funcionários, entre diferentes grupos étnicos, entre homens e mulheres. Ele estava estudando a psicologia humana como um cientista estuda uma nova espécie. Foi em Seattle que Bruce começou a ensinar artes marciais pela primeira vez. Mas sua abordagem era revolucionária. Enquanto outros mestres asiáticos tentavam se manter discretos e trabalhar apenas dentro de suas comunidades, Bruce fez algo inédito. Ele desafiou abertamente a supremacia dos estilos de luta ocidentais. Em 1964, no Long Beach International Karate Championships, Bruce Lee fez sua primeira demonstração pública nos Estados Unidos. O que aconteceu naquele dia mudou para sempre a percepção das artes marciais asiáticas no Ocidente. Bruce não apenas demonstrou técnicas, ele criou um espetáculo psicológico. Começou convidando espectadores para atacá-lo. Um após outro, homens maiores e aparentemente mais fortes se aproximavam confiantes, apenas para serem dominados em segundos pela velocidade e precisão sobre-humanas de Bruce. Mas o mais impressionante não era sua velocidade física. Era sua capacidade de psicologicamente desestabilizar os oponentes antes mesmo do primeiro contato. Através de um olhar penetrante, uma postura corporal dominante e uma confiança quase arrogante, Bruce conseguia fazer com que oponentes 2 vezes maiores já se sentissem derrotados antes de tentar qualquer ataque. A partir dos anos 1960, Bruce Lee começou a desenvolver sistematicamente o que ele chamava em seus escritos pessoais de arte da guerra mental. Era um conjunto de técnicas psicológicas que ele aplicava tanto em combates reais quanto em sua carreira artística. O primeiro pilar desse sistema era o que Bruce chamava de presença absoluta. Através de anos de prática e autoobservação, ele desenvolveu a capacidade de comandar completamente a atenção de qualquer ambiente em que entrava. Não importava se fosse um dojo, um set de filmagem ou uma reunião de negócios. Bruce conseguia fazer com que todas as outras pessoas se tornassem meros espectadores de sua performance. Essa presença não era acidental. Bruce estudava obsessivamente os grandes líderes da história, de Alexandre o Grande a Napoleão Bonaparte, de Winston Churchill a Martin Luther King Jr., Ele analisava como esses homens conseguiam influenciar massas através da força de sua personalidade. O segundo pilar era intimidação silenciosa. Bruce descobriu que as palavras mais poderosas às vezes são aquelas que nunca são ditas. Através de expressões faciais calculadas, movimentos corporais precisos e principalmente silêncios estratégicos, ele conseguia criar uma atmosfera de tensão que deixava seus oponentes mentalmente exaustos antes mesmo de qualquer confronto físico. Durante as filmagens de Operação Dragão, vários atores e dublês relataram a mesma experiência perturbadora. Bastava Bruce Lee olhar fixamente para eles por alguns segundos para que sentissem uma necessidade quase irresistível de desviar o olhar e recuar alguns passos. O terceiro pilar era superioridade intelectual demonstrada. Bruce Lee não se contentava em ser apenas um lutador excepcional. Ele fazia questão de demonstrar que era também um filósofo, um pensador, um estudioso. Durante entrevistas e conversas casuais, ele frequentemente citava Lao Tzu, Confúcio, Krishnamurti e outros grandes pensadores, deixando claro que sua força física era apenas a manifestação externa de uma mente superior. Um dos aspectos mais fascinantes do poder psicológico de Bruce Lee era sua capacidade de inverter completamente a dinâmica natural do medo.
Normalmente, quando enfrentamos um oponente maior, mais forte ou mais numeroso, é natural sentirmos pelo menos um pouco de apreensão. Bruce Lee não apenas eliminou essa resposta natural, ele a inverteu completamente. Em seus diários pessoais, descobertos apenas décadas após sua morte, Bruce descreveu detalhadamente seu processo mental antes de confrontos. Ele não apenas não sentia medo, ele sentia uma excitação quase sexual diante da perspectiva de enfrentar oponentes teoricamente superiores. Essa inversão psicológica tinha um efeito devastador em seus adversários. Eles esperavam encontrar alguém pelo menos ligeiramente intimidado por sua presença. Em vez disso, encontravam alguém que parecia genuinamente animado com a perspectiva de destruí-los. Bruce desenvolveu técnicas específicas para amplificar esse efeito. Antes de confrontos importantes, ele passava horas se visualizando, não apenas vencendo, mas dominando completamente seus oponentes. Ele se imaginava movendo-se com velocidade sobre-humana, antecipando cada movimento do adversário, contra-atacando com precisão cirúrgica. Mas, o mais importante, ele se visualizava desfrutando de cada segundo da vitória. Essa visualização não era apenas um exercício mental, era um condicionamento psicológico que transformava confrontos potencialmente estressantes em experiências prazerosas. Durante as filmagens de seus filmes, Bruce frequentemente improvisava cenas de luta, surpreendendo seus oponentes com ataques não coreografados. Vários dublês relataram que, nesses momentos, os olhos de Bruce brilhavam com uma intensidade quase assustadora, como se ele estivesse genuinamente se divertindo com a possibilidade de causar dano real. Bruce Lee entendeu, muito antes de a psicologia moderna formalizar o conceito, o poder do que hoje chamamos de controle da narrativa. Ele não apenas vendia suas habilidades físicas, ele vendia uma história, um mito, uma lenda viva. Através de entrevistas cuidadosamente orquestradas, demonstrações públicas estrategicamente planejadas e, principalmente, uma persona pública meticulosamente construída, Bruce conseguiu criar uma aura de invencibilidade que transcendia suas capacidades físicas reais. Um exemplo perfeito dessa estratégia aconteceu durante as filmagens de Enter the Dragon. Quando os produtores americanos inicialmente tentaram diminuir seu papel no filme, Bruce não reagiu com raiva ou frustração. Em vez disso, ele orquestrou uma série de demonstrações privadas para executivos do estúdio, onde não apenas mostrou suas habilidades, mas criou pequenos espetáculos psicológicos que deixaram os executivos convencidos de que estavam lidando com alguém verdadeiramente extraordinário. Bruce também entendeu o poder da escassez psicológica. Quanto mais difícil era conseguir seu tempo e atenção, mais valiosos eles se tornavam. Ele frequentemente cancelava compromissos de última hora, chegava atrasado a reuniões importantes e criava um aura de imprevisibilidade que mantinha todos à sua volta constantemente em estado de alerta. Essa estratégia funcionava porque tocava em uma necessidade psicológica profunda que todas as pessoas têm: o desejo de estar próximo ao poder e à grandeza. Ao se tornar psicologicamente inacessível, Bruce aumentou exponencialmente seu valor percebido. Muitos conhecem Bruce Lee como o criador do Jeet Kune Do, mas poucos entendem que essa não era apenas uma arte marcial. Era um sistema filosófico complexo projetado para criar superioridade psicológica total. O conceito central do Jeet Kune Do, ser como a água, não era apenas uma metáfora poética. Era uma estratégia psicológica profunda. A água não luta contra obstáculos. Ela os contorna, se adapta e eventualmente os supera através da persistência. Bruce aplicava essa filosofia em todos os aspectos de sua vida. Quando enfrentava preconceito racial em Hollywood, ele não confrontava diretamente.
Em vez disso, ele se tornava tão indispensável, tão extraordinário, que o sistema não tinha escolha senão se adaptar a ele. Quando enfrentava oponentes fisicamente superiores, ele não tentava superá-los em força bruta. Ele usava velocidade, timing e, principalmente, guerra psicológica para neutralizar suas vantagens. Em seus escritos pessoais, Bruce descreveu o Jeet Kune Do como a arte de lutar sem lutar. O verdadeiro mestre, segundo ele, era aquele que conseguia vencer batalhas antes mesmo delas começarem, através da superioridade mental e psicológica. Essa filosofia se manifestava de formas surpreendentes em sua vida cotidiana. Durante negociações contratuais, Bruce frequentemente começava as conversas discutindo filosofia oriental, citando textos antigos e demonstrando uma profundidade intelectual que deixava os executivos americanos completamente fora de sua zona de conforto. Quando finalmente chegava aos termos contratuais, ele já havia estabelecido uma posição de superioridade intelectual que tornava muito difícil para os outros lado tentar enganá-lo ou subestimá-lo. Através de cartas pessoais e diários descobertos anos após sua morte, sabemos que Bruce Lee desenvolveu um sistema rigoroso de preparação mental que ele aplicava antes de qualquer situação importante, seja um filme, uma luta ou mesmo uma reunião de negócios. O primeiro elemento desse sistema era o que ele chamava de meditação do guerreiro. Diferente da meditação tradicional, focada em paz e tranquilidade, a meditação de Bruce era focada em despertar e canalizar sua agressividade natural. Ele passava 30 minutos todas as manhãs visualizando confrontos, imaginando-se dominando adversários e alimentando mentalmente sua sede de vitória. O segundo elemento era condicionamento da supremacia. Bruce estudava obsessivamente seus futuros oponentes ou parceiros de negócio, procurando fraquezas psicológicas que pudesse explorar. Ele anotava tudo: padrões de linguagem corporal, inseguranças aparentes, pontos de gatilho emocional. Quando finalmente os encontrava, ele já sabia exatamente quais botões apertar para obter vantagem psicológica. O terceiro elemento, e talvez o mais importante, era visualização da vitória total. Bruce não se contentava em imaginar vitórias simples. Ele se visualizava destruindo completamente seus oponentes, humilhando-os, forçando-os a reconhecer sua superioridade absoluta. Essas visualizações eram tão vívidas e detalhadas que, quando os confrontos reais aconteciam, Bruce já havia vivido a vitória centenas de vezes em sua mente. Durante as filmagens de O Voo do Dragão, o diretor Lowery relatou que Bruce chegava ao set todas as manhãs com uma intensidade quase assustadora nos olhos. Ele parecia estar em um estado mental de guerra constante, pronto para dominar qualquer situação que pudesse surgir. Bruce Lee desenvolveu uma forma extremamente sofisticada de intimidação que funcionava principalmente através de demonstrações sutis, mas devastadoramente eficazes, de seu poder físico e mental. Uma de suas técnicas favoritas era o que ele chamava de demonstração casual de superioridade. Durante conversas aparentemente descontraídas, Bruce frequentemente realizava pequenos feitos físicos que pareciam acidentais, mas eram cuidadosamente calculados para impressionar e intimidar. Por exemplo, durante reuniões com produtores de Hollywood, ele às vezes casualmente esmagava latas de refrigerante com uma mão enquanto falava, ou quebrava moedas entre os dedos como se fossem papel. Essas demonstrações eram feitas de forma tão natural que pareciam inconscientes, mas o efeito psicológico era devastador. Outra técnica era intimidação através da velocidade.
Bruce frequentemente realizava movimentos marciais extremamente rápidos durante conversas, alegando estar apenas se alongando ou aquecendo. Mas a velocidade sobre-humana desses movimentos deixava claro para qualquer observador que eles estavam na presença de alguém que poderia facilmente causar dano severo se provocado. Talvez sua técnica mais eficaz fosse demonstração de controle mental. Bruce havia desenvolvido a capacidade de controlar completamente suas expressões faciais e linguagem corporal. Ele podia passar de completamente relaxado e amigável para intensamente ameaçador em uma fração de segundo e depois voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Essa alternância deixava as pessoas constantemente em estado de alerta, nunca sabendo qual Bruce Lee iriam encontrar em qualquer momento dado. Um dos aspectos mais geniais do poder psicológico de Bruce Lee era sua capacidade de se manter completamente imprevisível. Em um mundo onde a maioria das pessoas segue padrões comportamentais previsíveis, Bruce era uma força do caos controlado. Durante as filmagens de seus filmes, diretores e atores frequentemente relatavam que nunca sabiam o que esperar de Bruce. Ele podia estar perfeitamente profissional e colaborativo em um momento, e completamente dominante e intimidador no próximo. Essa imprevisibilidade mantinha todos à sua volta constantemente em estado de alerta e respeito. Bruce também usava a imprevisibilidade como uma ferramenta de negociação. Durante discussões contratuais, ele frequentemente mudava completamente sua abordagem no meio da conversa. Podia começar sendo filosófico e contemplativo, mudar para intensamente focado e técnico e terminar sendo charmoso e carismático. Essa variabilidade tornava extremamente difícil para a outra parte desenvolver uma estratégia consistente para lidar com ele. Mas talvez o uso mais eficaz da imprevisibilidade fosse em combates reais. Bruce desenvolveu um estilo de luta que era fundamentalmente baseado em quebrar as expectativas do oponente. Ele podia começar um ataque aparentemente óbvio, mudar completamente de direção no meio do movimento e terminar com um golpe vindo de um ângulo totalmente inesperado. Essa imprevisibilidade não era aleatória. Era cuidadosamente calculada para maximizar o impacto psicológico. Bruce estudava os padrões mentais naturais das pessoas e deliberadamente os violava, criando um estado de confusão e ansiedade em seus oponentes que os tornava muito mais vulneráveis. Após décadas de análise de documentos pessoais, entrevistas com pessoas que conviveram com Bruce Lee e estudo de suas técnicas e filosofias, podemos finalmente revelar o segredo supremo por trás de seu poder psicológico devastador. Bruce Lee descobriu algo que a psicologia moderna ainda está começando a entender. A mente humana está constantemente procurando por padrões e hierarquias. Quando encontramos alguém que não se encaixa em nenhum padrão reconhecível e que claramente opera em um nível superior ao nosso, nossa resposta natural é de submissão e admiração. Bruce conseguiu se posicionar como algo além da compreensão normal. Ele não era apenas um lutador excepcionalmente hábil. Ele era um fenômeno que transcendia todas as categorias normais. Era simultaneamente filósofo e guerreiro, artista e atleta, oriental e ocidental, tradicional e revolucionário. Essa transcendência de categorias criava o que os psicólogos hoje chamam de admiração reverencial. Um estado mental onde as pessoas sentem uma necessidade quase espiritual de estar próximas à grandeza que reconhecem, mas não conseguem completamente compreender. O verdadeiro poder de Bruce Lee não estava em seus músculos ou velocidade. Estava em sua capacidade de fazer com que todas as pessoas à sua volta sentissem que estavam na presença de algo verdadeiramente extraordinário. Algo que operava segundo regras que elas não conheciam e não poderiam dominar.
Mas há um aspecto ainda mais profundo nessa revelação. Através de cartas pessoais, descobertas apenas recentemente, sabemos que Bruce estava consciente desse poder e o cultivava deliberadamente. Ele não era naturalmente superior. Ele se tornou superior através de um processo sistemático de autotransformação que durou décadas. Bruce Lee descobriu que o verdadeiro poder não vem de tentar ser melhor que os outros em seus próprios jogos. Vem de criar um jogo completamente novo, onde você é o único que conhece as regras. Ele não tentou ser o melhor lutador de Kung Fu, ou o melhor ator de Hong Kong, ou o melhor filósofo oriental. Ele se tornou Bruce Lee, uma categoria única e impossível de replicar. Em 20 de julho de 1973, Bruce Lee morreu aos 32 anos, mas seu poder psicológico continua influenciando pessoas ao redor do mundo até hoje. Sua morte prematura apenas amplificou sua lenda, transformando-o de uma pessoa extraordinária em um mito imortal. O que Bruce Lee nos ensinou transcende artes marciais ou cinema. Ele nos mostrou que o verdadeiro poder vem de dentro, da nossa capacidade de nos transformarmos em algo que vai além das limitações que outros tentam nos impor. Seus filmes continuam inspirando novas gerações, não apenas pela ação espetacular, mas pela projeção de um poder interior que parece ilimitado. Quando assistimos Bruce Lee na tela, não estamos apenas vendo um ator representando um personagem. Estamos vendo um ser humano que conseguiu transcender as limitações normais da condição humana através da força de sua mente e vontade. A lição final de Bruce Lee não é sobre como lutar melhor ou como ser mais forte fisicamente. É sobre como nos tornarmos a versão mais poderosa e autêntica de nós mesmos. É sobre como desenvolvermos um poder interior tão intenso que influencia naturalmente todos à nossa volta, criando o respeito e a admiração que são a base de toda verdadeira liderança. O poder psicológico de Bruce Lee não morreu com ele. Vive em cada pessoa que decide não aceitar as limitações que outros tentam lhe impor, que escolhe criar suas próprias regras e que se dedica incansavelmente a se tornar algo extraordinário. Bruce Lee não era apenas um homem. Era a prova viva de que os seres humanos são capazes de transcender qualquer limitação quando combinam visão clara, disciplina férrea e uma recusa absoluta de aceitar a mediocridade. Essa é a revelação final. O poder de Bruce Lee está disponível para qualquer pessoa disposta a pagar o preço da transformação total. A pergunta não é se você pode desenvolver esse poder. A pergunta é se você está disposto a se tornar a pessoa extraordinária que esse poder exige. O dragão nunca morreu. Ele apenas está esperando para renascer em cada um de nós que tenha coragem de despertar nosso verdadeiro poder interior.